Depois da polêmica envolvendo questões do Enem, agora foi o concurso público nacional unificado que chamou nossa atenção aqui no Canal Rural. O concurso realizado este fim de semana em todo o país elaborou uma pergunta sobre terras indígenas, criticando o que chama de exploração predatória da terra e relacionando o agronegócio a essa prática. Acompanhe. A questão 7 diz que, no contexto da redemocratização política do Brasil, em especial em função da promulgação da Constituição Federal de 1988 e graças à mobilização da sociedade civil e de lideranças indígenas, observou-se a ampliação do direito à proteção e ao usufruto das terras dos povos originários. É muito comum nos depararmos com afirmações de que, no Brasil, há muita terra para pouco índio, geralmente acompanhadas de assertivas, segundo as quais as populações indígenas e tradicionais são um entrave ao desenvolvimento. Em função desse modelo de desenvolvimento voltado para a exportação de produtos primários, os povos indígenas continuam sendo considerados um empecilho ao desenvolvimento, mas um desenvolvimento praticado de forma predatória, ao bem dos interesses particulares de poucos e não do interesse comum. Levando em conta o texto acima, a noção de que há muita terra para pouco índio, sustenta-se numa premissa nacional desenvolvimentista, cuja atualização em nossos dias tem como principal objetivo a produção de riqueza e sua distribuição mais equânime, justa e igualitária. Fundamenta-se no reconhecimento da natureza conservacionista dos povos originários, que representam um obstáculo ao desenvolvimento sustentável do país. Legitima-se pelo avanço do agronegócio no Brasil, uma vez que concorre para a ampliação das fronteiras agrícolas na mesma medida em que contribui para a proteção do direito à terra e para a manutenção dos modos de vida dos povos originários. Justifica-se pela condescendência da legislação indigenista própria da Constituição Federal de 1988, a qual privilegia os povos originários. Relaciona-se com uma certa concepção de desenvolvimento associada a um tipo de exploração predatória da terra, da qual decorre desacertadamente que o reconhecimento da propriedade indígena representaria um suposto entrave à economia sustentável do país. Pelo gabarito, a resposta correta é a E. Pois é, pessoal, vamos seguir nesse assunto então, né? Chamando um convidado que é o Ricardo Nicodemos, ele é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, né? É uma pessoa que sempre luta, né? O trabalho dele tem a ver com essa questão da imagem do agro frente à sociedade brasileira. Como é que você vê esse tipo de pergunta, né? Num concurso tão importante, o concurso público, cheio de ideologia? Vou repetir aqui, né? Dizendo que o agro vê nos índios um entrave ao desenvolvimento, que é um empecilho, né, que faz um desenvolvimento praticado de forma predatória. Se a gente tem um código florestal, um dos mais rígidos do mundo, como é que você vê essa questão e principalmente a resposta, né? Porque quem teve que responder essa pergunta teve que assinalar essa resposta errada para ter um acerto na prova. Nicodemos, obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite a quem nos acompanha. Me parece que a questão ela já parte de um enunciado equivocado, também parte de uma situação que responsabiliza o agro e representa absolutamente a visão de uma autora, que inclusive é citada aí no enunciado dessa pergunta. Por exemplo, quando cita há muita terra para pouco índio, essa é uma expressão extremamente restrita e que não representa o pensamento do setor. Eu penso, Petrin, que é uma continuação de uma situação que nós temos observado. Há pouco tempo, a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo fez um estudo em que mostrou que 60% das citações nos livros didáticos são negativas ao setor. Me parece que nós precisamos
unir o setor. Então, toda a cadeia produtiva unir-se para fazer um trabalho para levar efetivamente o conhecimento para a sociedade urbana. Me parece que precisamos fazer esse trabalho, uma vez que as instituições de ensino, ainda hoje, passam uma imagem equivocada. Seria interessante que os autores destas perguntas conhecessem efetivamente a relação que hoje o indígena tem com o agro. Que soubesse, por exemplo, que você tem índios que sobrevivem, que trabalham no setor e que o setor os acolhe muito bem. Hoje nós temos café, nós temos cacau de excelente qualidade produzidos pelos índios. Ou seja, os índios hoje, em 2024, faz parte do setor. Ou seja, temos uma visão completamente equivocada das pessoas responsáveis por construir questionários em um exame de tão importância no nosso país. Você não acha que o setor deveria se unir, né, para combater esse tipo de fake news? Porque isso aqui é uma fake news. Né, o texto foi tirado de uma revista de estudos brasileiros da Universidade de Salamanca, na Espanha. Quer dizer, não tem absolutamente nenhuma fidelidade em relação à realidade hoje do agro, você não acha? Eu entendo que sim, Patrick, e colocaria aqui um dado que a pesquisa Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro, nos mostrou. Parte dos brasileiros que se declaram desfavoráveis ao agro, um dos fatores que leva uma pessoa a ser desfavorável ao agro são as informações equivocadas ou as fake news, como é esse o caso. E eu entendo sim, e nós estamos trabalhando para unir as associações e todo o setor em torno de um projeto que efetivamente faça com que a população urbana conheça de fato a realidade. É o projeto Marca Agro do Brasil, que dentre um dos pilares está essa questão de monitorar e cuidar para que fake news não prosperem, como é esse o caso. É isso aí, vamos continuar realmente atentos a esse tipo de situação, porque é inadmissível. O setor tem que reagir a esse tipo de situação e o Canal Rural também tem que fazer o seu papel de mostrar absurdos como esse aqui. Nicodemos, obrigado pela sua participação aqui, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã não, até uma próxima. Boa noite a todos vocês. Até uma próxima. Valeu.